Eu costumo dizer que se você não investe em títulos do Tesouro Nacional, com certeza você está deixando muito dinheiro na mesa. E num cenário atual onde a Selic está acima dos 14%, isso significa muito dinheiro perdido, rentabilidades essas que você poderia estar usufruindo de forma totalmente confiável e com baixo risco. O vídeo de hoje tem o intuito de trazer para você uma aula completa sobre os títulos do Tesouro Nacional, mostrando para você quais desses títulos é ideal para sua estratégia de investimento e como você pode começar a lucrar a partir de hoje, colocando muita grana no bolso daqui para frente com o Tesouro Nacional. Então, sem mais delongas, como de costume, pega o seu café, vem comigo, porque você está no canal Game Financeiro. Eu sou o Matheus e se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas, nesse canal eu falo sobre finanças e investimentos e diversas estratégias para que você organize suas finanças, comece a investir para não se tornar escravo dos boletos. Então já se inscreve aqui no canal, já deixa o seu like na confiança, porque eu tenho certeza que esse vídeo vai ser de extrema importância para você, de extrema importância para o seu bolso. Antes de eu trazer para você os títulos do Tesouro Nacional, a forma de investir e as vantagens que esse título pode trazer para você com relação à rentabilidade, é interessante eu trazer antes o que são os títulos do Tesouro. Eu costumo dizer que não adianta você buscar o melhor investimento na renda fixa, o melhor investimento na renda variável, se você não conhece o jogo que você está jogando, se você não conhece as regras do game. Quando você entende a regra do game, fica muito mais fácil para você entender até onde você pode ir, o quanto você pode aportar e se aquele ativo é ou não adequado ao seu perfil de investimentos, adequado ao momento que você está vivenciando agora. Então eu acho que vale a pena sim você começar entendendo o que são os títulos do Tesouro Nacional. Assim como nós possuímos o nosso orçamento doméstico, o governo federal também possui as suas receitas e despesas. Eu não vou entrar tão a fundo nesse tema, mas só para que você saiba, as receitas basicamente são constituídas através de impostos, taxas, contribuições e através dos títulos públicos. Já as despesas, ou seja, aquilo que sai do governo, muitas das vezes são destinadas à previdência social, folha de pagamento estatal e para setores como saúde, segurança e educação. Quando o governo ele fecha seu orçamento negativo, ou seja, as despesas superam as receitas, nós temos o que nós chamamos de déficit. Então, só para ficar mais claro aqui para você, eu trouxe esse exemplo sobre despesas e receitas. Aqui nós temos a receita do governo federal anual de 80 bilhões e despesas nós temos aí 50 bilhões. Essa receita menos as despesas dá o fechamento total de 30 bilhões, ou seja, nós fechamos superavitário, fechamos com superávit. Isso significa que as nossas receitas elas foram superiores às nossas despesas. Já no outro exemplo, nós temos a despesa a 80 bilhões, receita a 50 bilhões e um fechamento de 30 bilhões negativos, ou seja, esses 80 bilhões menos os 50 bilhões de receita. Dessa forma, nós temos um fechamento deficitário. Por isso é muito comum você ver na internet ou até mesmo no telejornal, onde eles falam, olha, a expectativa de fechamento é de 50 bilhões em déficit, ou o governo ele vai fechar as contas positivas esse ano em 60, em 70 bilhões. Quando você se depara com esse tipo de notícia, você precisa lembrar que nada mais é que as despesas e receitas do governo. Ele pode fechar tanto negativa quanto positiva. Um exemplo que te prova isso é o fechamento das contas públicas em 2025, onde o governo teve o fechamento em déficit em 55 bilhões. Tá, e por que eu estou te explicando isso? Porque é importante você entender sobre receitas e despesas governamentais. Porque um dos instrumentos que o governo tem para poder fazer a captação de receita, para poder equilibrar as suas dívidas, é através do título do Tesouro Nacional. Te dando outra ilustração aqui, vamos supor que o governo ele fechou realmente as suas contas públicas em 30 bilhões negativos. Ele vai pegar parte dessas dívidas de 30 bilhões, ele vai dividir em pequenas frações e através de parcerias do Tesouro Nacional juntamente com a B3, eles vão transformar essas frações da dívida em títulos públicos e oferecer a você, investidor final, a compra dessas frações da dívida em troca de remuneração. Mas será que isso é realmente seguro? É arriscado? O governo não tem a chance de quebrar e te dar um calote, não honrando com o compromisso que ele tem com você quando você adquire esses títulos? E já quebrando esse mito aqui, os títulos do Tesouro Nacional, eles são títulos considerados de baixo risco. Tanto é que a garantia dele é a garantia soberana, é a garantia do governo honrar esse compromisso com você. Sinceramente, para o governo federal quebrar, para o país quebrar financeiramente, eu diria que diversos eventos em cadeia teriam que acontecer antes do governo quebrar. Antes disso acontecer, os grandes bancos, que já têm uma grande solidez aqui no mercado, teriam que quebrar antes e outros fatores econômicos influenciariam nessa quebra. Nós estamos muito longe disso. E olha que interessante, frente aos títulos privados, os títulos privados são considerados
investimentos mais arriscados. Ou seja, entre investir num CDB e num título do Tesouro Nacional, investir no CDB é mais arriscado. Investir na LCI, teoricamente, seria mais arriscado. Então, agora que você já sabe o que são os títulos do Tesouro Direto e quais as suas finalidades, é hora de avançar para que você conheça os títulos do Tesouro Nacional e suas classificações. Basicamente, nós temos a classificação de 3 tipos para os títulos do Tesouro Nacional. São eles os pré-fixados, os títulos atrelados à Selic e os títulos híbridos atrelados ao IPCA, a nossa inflação. Nos títulos pré-fixados, nós temos as LTNs. O que seria um título pré-fixado? O título pré-fixado nada mais é aquele título que você sabe exatamente por quanto você está comprando e quanto você vai ter de rentabilidade no final do período. Ou seja, você adquire uma LTN hoje a R$600 e daqui a 3 anos essa LTN de R$600 vai estar valendo R$1.500. Ou seja, você sabe que lá na frente, você sabe que no ato do resgate, você vai resgatar essa LTN a R$1.500. Você já tem uma taxa fixa, uma taxa pré, por isso o nome pré-fixado. Qual a vantagem de investir na LTN? É justamente essa, você saber quanto você vai resgatar no final do período com previsibilidade. Então é um título ideal para quem deseja fazer um investimento de médio e longo prazo e não tem o desejo de resgatar antes, porque esse título ele acaba sofrendo com o que nós chamamos de marcação a mercado. Isso pode acabar trazendo para você uma rentabilidade abaixo do que o mercado está vendendo a LTN no dia do resgate. Outra característica muito interessante desse título é o pagamento dos cupons semestrais. E o que seriam os cupons semestrais? Vamos supor que você comprou esse título a 600, vai resgatar ele daqui a 3 anos a R$1.500, como nós trouxemos aqui. Acontece que os R$900 que você teria de rentabilidade lá no final, no ato do resgate desse título, você pode optar em receber cupons semestrais, ou seja, você teria essa rentabilidade de R$900 dividida pela quantidade de semestres ao período. Então, em 3 anos, nós teríamos o equivalente a 6 semestres, 900 dividido para 6, nós teríamos um pagamento a cada semestre de R$150. Esses são os chamados cupons e esse valor ele vai direto para sua conta. Então, para quem está montando uma carteira e que considera receber pagamentos periódicos, essa é uma vantagem aí das NTNs. Já para os títulos atrelados ao Tesouro Selic, nós temos aí o queridinho da galera, o Tesouro Selic, ou mais conhecido como Letra Financeira do Tesouro, LFT. Esse título ele acaba sendo pós-fixado na taxa Selic, ou seja, ele acompanha a variação da taxa Selic. Então, se a Selic subir, você acaba ganhando também com esse título, porém, se a Selic cair, você acaba tendo uma perda por conta da variação também da taxa Selic. Ele é bastante indicado para cenários onde a Selic ela está em elevação, como é o cenário que nós estamos agora, de Selic já há um bom tempo acima dos 14%. Ele também é indicado para quem está pretendendo montar a sua reserva de emergência, sua reserva financeira. Eu, por exemplo, acabo sugerindo muito esse título quando o assunto é a montagem da reserva financeira, então eu acabo falando sobre ele de forma até exaustiva nos meus conteúdos. E já avançando, nós temos os títulos híbridos, que são os títulos atrelados à inflação, e conhecidos aí como os tesouros IPCA, ou as NTN-Bs, que são as notas do Tesouro Nacional Série B. Eu ia fazer uma piadinha aqui com o meu time, mas deixa quieto, senão vocês vão descobrir, tá quase caindo aí para a Série B também, mas enfim, esse assunto pro offline. E por que os títulos atrelados à inflação, eles são híbridos? Porque eles acabam pagando a variação da inflação no período mais uma taxa fixa, ou seja, ele vai te pagar a inflação mais 4%, a inflação mais 5%. Então, só para que você entenda, nós temos aí o Tesouro IPCA+, ele vai ser, como eu já disse aqui, atrelado à inflação e te pagando uma taxa fixa, você levando esse título até o final. E por que eles oferecem uma taxa adicional? Porque o Tesouro Nacional ele é bonzinho? Não, não é por isso. A finalidade desses títulos é de proteger o seu poder de compra, para que você não perca para a inflação no ato do resgate, porque senão esses títulos eles não seriam tão atrativos. Então, para que você não perca o seu poder de compra, para que a sua rentabilidade real não seja uma rentabilidade desfavorável no ato do resgate, eles acabam trazendo, além da variação da inflação, uma taxa para poder tornar esse título ainda mais atrativo. E ainda falando sobre rentabilidade, no Tesouro IPCA+, nós temos a seguinte vantagem, de resgatar todo o valor no final, ou se você preferir a contratação do IPCA+, juros semestrais, ou seja,
assim como nós falamos anteriormente, eu trouxe o exemplo aqui para vocês, esse título ele também traz a você a vantagem de pagamento de cupom semestral. Todo semestre você tem a rentabilidade ali na sua conta. Esses títulos eles acabam sofrendo também com o impacto da marcação a mercado, então é muito importante que antes de você resgatar esse título, você se atente a isso para que você não tenha perdas significativas. E além disso, esse é um título com estratégias voltadas para o médio e longo prazo. Além desses títulos que são considerados tradicionais no Tesouro Nacional, nós tivemos a criação de novos títulos com finalidades específicas. São eles o Tesouro Renda Mais, o Tesouro Educa Mais e o Tesouro Reserva, que foi lançado agora em 2026. O Tesouro Reserva Mais, ele é um título voltado para o longo prazo, ele foi criado como uma alternativa para a complementação à aposentadoria, então ele tem uma característica um tanto diferente. Ele é atrelado ao IPCA, ou seja, no final ele te paga a variação do IPCA mais uma taxa, só que no ato do vencimento, o resgate desse título, ele não é feito de uma única vez. Ele vai ser dividido em 240 meses, ou seja, num período de 20 anos, todos os meses você vai recebendo uma parcela fixa desse título. E por que eles fazem isso? Olha, lembra que a função dele é fazer a complementação da aposentadoria? Então vamos supor que ao longo da sua vida profissional você fez a aplicação no Tesouro Renda Mais todos os meses e você vai se aposentar através do INSS. Você vai ter mensalmente os valores pagos pelo INSS mais a parcela do Tesouro Renda Mais. Isso porque, estatisticamente, é muito comum você se aposentar com menos do que você contava no seu salário. Até por isso que muitos idosos hoje continuam trabalhando, porque se vivessem apenas da aposentadoria não conseguiriam se manter. E aí, para sanar esse tipo de necessidade, foi criado esse título justamente para fazer essa complementação. Agora, falando sobre o Tesouro Educa Mais, ele também é um título híbrido atrelado ao IPCA, só que a finalidade desse título, como o nome já diz, está atrelado à educação, a uma formação específica, seja ela através da faculdade, um intercâmbio ou até mesmo uma especialização. Assim como no Tesouro Renda Mais, você contribui e recebe a rentabilidade de forma periódica. Para esse título, o prazo ele acaba não sendo tão longo. Ele acaba considerando ali o tempo médio para uma formação na faculdade, então leva em torno de 4 a 5 anos. Então ele estabeleceu que num período de 5 anos você vai recebendo mensalmente os valores na sua conta. Agora, o título mais recente criado esse ano é o Tesouro Reserva. Ele veio como uma alternativa para a construção da reserva de emergência. Como eu disse lá atrás, um dos títulos indicados para montagem da reserva de emergência é o Tesouro Selic, mas ele veio como uma alternativa, trazendo algumas características muito únicas e que tornam ainda mais atrativos o investimento nesse título para a montagem da sua reserva financeira, para a sua reserva de emergência. Ele é atrelado à taxa Selic e ele traz para você uma rentabilidade de 100%. Outra vantagem é que ele não possui marcação a mercado. E uma outra vantagem dele é que ele permite resgate a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Lembre-se, o intuito dele é a construção da sua reserva de emergência. E quando a gente fala de reserva de emergência, ela precisa estar disponível a qualquer momento para cobrir uma possível eventualidade. E para que você conheça um pouco mais desses títulos, eu vou deixar na descrição ou no comentário fixado o site do Tesouro Direto, o site do Tesouro Nacional, para que você faça simulações, para que você veja os títulos disponíveis, os prazos adequados e para que você selecione o título que mais se adapte aí à sua estratégia, que mais se adeque ao seu perfil. Para que você realize a contratação do título, basta que você acesse o aplicativo do seu banco ou da sua corretora, na aba de investimentos. Algumas corretoras elas são divididas através de renda fixa e renda variável, então é muito comum você encontrar esses títulos lá no campo de renda fixa. E aí você pode selecionar através do nome do título que você deseja, ou geralmente eles vão dar um campo ali chamado Títulos Públicos Federais. Eu vou estar deixando disponível lá no WhatsApp o link para que você acesse o material dessa aula com dicas complementares, o PDF da transcrição, PDF com material complementar para que você se aprofunde ainda mais nos títulos do Tesouro Nacional. A senha para você acessar a pasta desse material é reserva e só vai estar disponível para quem faz parte do grupo e para quem contém a senha. Na descrição desse vídeo você também vai encontrar os meus 2 novos e-books, o que eu lancei recentemente, a Tríade do Sucesso Financeiro, que vai estar disponível gratuitamente para você, e a Arte de Investir em Ações, que não é gratuito, mas esse está disponível a um preço super em conta, apenas R$ 14,99 você pode adquirir através da Hotmart. E se você desejar um acompanhamento direto, específico, voltado para você, eu tenho também as minhas sessões de planejamento financeiro. E se você entrar em contato e falar que assistiu esse vídeo aqui, a sessão de diagnóstico financeiro, que é a primeira sessão onde eu identifico aonde você está, o seu cenário atual e o que você pode fazer para poder melhorar isso, para que sobe mais dinheiro no bolso, para que você comece a investir. Você falar que veio através desse vídeo aqui, essa sessão, ela sai totalmente gratuita para você, sem pegadinha,
senha, sem letras miúdas. Basta você entrar em contato através do WhatsApp, me chamar por lá, eu mesmo vou responder e você me dizer: Matheus, olha, eu vim pelo vídeo dos títulos do Tesouro Nacional. Com isso, você acaba adquirindo a sua sessão de diagnóstico financeiro de forma gratuita. Eu vou ficando por aqui, espero que esse vídeo ele tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, eu vou ter o prazer em responder vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo.